Sejam todos bem-vindos a mais um Canoas Podcast, podcast do Grupo Otimoneiro de Comunicação, um oferecimento de Zetec Soluções em TI, Flexcorp, a nossa internet que não cai nunca, e também Águas Itati, água mineral da família gaúcha. O Canoas Podcast, se é a primeira vez que está passando por aqui, já te inscreve aqui no canal e compartilha esse link com todo mundo que precisa saber sobre educação financeira, educação voltada para investimentos, e também nesse processo educacional, porque eu estou recebendo, vocês já estão vendo aqui do meu lado, o professor Elson Weber, do Colégio La Salle Canoas. Tudo bem, professor? Tudo certo, obrigado pelo convite. E na nossa frente, vocês vão ver agora Amir Baja e Lorenzo Anhaia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Tudo certo. Então eu quero começar contigo, Amir, porque eu recebi, e daí convidei vocês para a gente fazer esse podcast, recebi a informação de que tu teve uma experiência numa Olimpíada Nacional. Depois que cheguei aqui, te reconheci, porque vi num evento lá no La Salle que o diretor te chamou mais de uma vez, né? Ele te pegou de garoto de propaganda lá para mostrar, né? Então, falou da tua experiência lá em São Paulo. E daí, quando tu retornou, tu teve uma ideia, começou a conversar com colegas e fundaram, então, esse núcleo de inteligência financeira dentro do colégio. Eu queria que tu falasse como é que foi essa experiência, né? Tanto lá em São Paulo e depois nesse retorno para criar o núcleo. Perfeito, então. A minha experiência foi ótima. Eu participei da Olimpíada Brasileira de Economia, a OBECON, lá em São Paulo. A Olimpíada, ela existe há muito tempo e ela sempre acontece lá em São Paulo. E são pessoas do Brasil inteiro que participam, jovens do ensino médio, claro. E lá eu conheci muita gente, eu conversei com muita gente e todo mundo tinha uma coisa em comum, que era o interesse em finanças e em economia. Com isso, a gente conversava sobre experiências na escola e o que eles faziam e os interesses deles. E eu pensei, cara, da mesma forma que essas pessoas que têm a minha idade têm esse interesse e gostam disso, as pessoas que estão lá no La Salle Canoas com certeza teriam esse mesmo interesse e a gente completamente poderia trazer isso para Canoas, para o La Salle, no caso, para criar uma comunidade, de fato, que estuda e vê sobre educação financeira e economia em geral. E lá mesmo eu tive essa ideia, eu pensei, cara, isso seria muito legal e tal, mas eu tava meio perdido como eu poderia fazer isso. Aí, voltei para Canoas, foi um evento de 5 dias, então logo que eu já cheguei, falei com o Lorenzo, que a gente é amigo faz bastante tempo já, eu sei que ele sempre teve esse interesse, ele sempre soube bastante sobre também, pra falar, cara, tu acha que isso seria viável, tu acha que as pessoas teriam interesse e tal, e a gente escreveu como a gente faria, a gente fez umas estratégias de como a gente poderia fazer, e a gente chegou na escola, a gente trouxe para a escola, a gente já sabia que a gente teria que ter um professor, porque com certeza o professor sabe como fazer esse direcionamento dos alunos, e a gente pensou com certeza no professor Elson, a gente não sabia se seria possível, por questões de horário e tal, rotina. E felizmente a gente chegou na escola, a gente teve todo o apoio possível, e o professor foi com tudo, ele veio junto com a gente, pra gente criar o NIF. Legal. Antes da gente continuar, então, e depois quero ouvir da experiência do Lorenzo, quero saber do professor. É legal quando isso surge dos próprios alunos, né? Porque a educação financeira, ela é algo recente no currículo nacional, né? Como obrigatoriedade, evidentemente, porque algumas escolas já trabalhavam, mas é algo recente, né? E que ainda está dando seus primeiros passos e tal. E é legal quando vem dos alunos essa iniciativa, né? Conta pra gente como é que tu recebeu e como é que foi esse início de trabalho. Muito bem. Primeiro, eu fiquei lisonjeado pelo convite, né? Então, eu tenho já uma carreira nesse ensino de matemática financeira, de economia, de contabilidade. Então, trabalho também na universidade nessa área. Então, a gente pensou juntos de como começar esse projeto do início e passou nas turmas de ensino médio e nono ano para divulgar o projeto. E a gente ficou muito surpreso com o grande número de alunos que se inscreveram. Então, a gente teve mais de 120 inscritos e nós estamos trabalhando, então, no auditório da Universidade La Salle, que tem espaço para 120 pessoas, então inscrevemos 120 e ainda abrimos a fila de espera. 120 no limite, assim, porque ainda tem e a mais ainda. Tem gente que quer, então, enfim. Exatamente. No limite.
Então a gente ficou bem contente com a adesão, a gente divulgou e foi muito rápido. A gente criou a ideia numa semana, na semana seguinte já estava se inscrevendo, na terceira semana a gente já começou o NIF, tendo o primeiro encontro, que acontece todas as quartas-feiras, inclusive das 14 às 15h40, dentro então do auditório da universidade. Então a gente faz essa ponte entre universidade e colégio, trazendo professores da área da gestão e negócios, também para trazer experiências para a gurizada, para ambientar o que espera eles no mercado de trabalho, também dentro de finanças, dentro de economia e da própria administração. Legal. Lorenzo, vocês são terceiro ano, né? Isso. No terceiro ano a gente já está com o pé ali na faculdade, pensando o que vai fazer. Se não começar a faculdade imediatamente, já tem uma ideia. Muitos já trabalhando e tal. Como é que é isso entre vocês do terceiro ano e esse grupo que acabou aderindo muito, assim? Já é o pessoal que está com um foco em ganhar e fazer esse dinheiro, investir esse dinheiro para ele rentabilizar? Já é com esse foco? Como é que é o foco da turma, assim, do pessoal? A gente analisou que no cenário assim, de Brasil, os únicos estados mais fortes na questão de finanças, investimentos, era tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E aqui no Sul era um pouco defasado em relação aos outros. E a gente identificou uma oportunidade muito grande, foi o NIF, né? E a gente chegou com essa ideia, essa premissa. A gente vai ensinar vocês a investir, a cuidar do dinheiro. Talvez vocês consigam até um emprego na área. Mas também, além disso, dessas habilidades que a gente chama de hard skills, a gente pensou, não, o pessoal ele também tem que ter uma a mais. Então lá a gente também ensina oratória pro pessoal, o pessoal sabe trabalhar em equipe, a gente tá com trabalhos em andamento, inclusive. Então é mais por aí mesmo. Tipo assim, hoje quem tá lá realmente tá focado, tá se esforçando porque quer construir uma base de conhecimento e pra carreira também. Então é mais do que só o dinheiro em si. Então, vai ter, por exemplo, vamos passar pelas classes de investimento, em que momento, que tipo de carteira, tudo isso deve ter. Mas não é só isso. É isso que está trazendo. Exato. Tem outras coisas que vai para além, bem além, inclusive. Sim. Exatamente. Uma coisa interessante de ressaltar é que os interesses, os motivos para entrar no NIF são dos mais diversos. A gente trata do 9º ao 3º ano do ensino médio, então são 4 anos de diferença. E a pessoa que está no 9º geralmente não está pensando já em trabalho, já o do 3º geralmente já está. Mas a pessoa que está no 9º, ela pensa, eu quero aprender a ter oratória. Eu tenho muita vergonha em falar em público. Como que eu vou resolver isso? Aí a gente fala que a gente vai te ensinar a fazer isso. Já o 3º também, as pessoas, grande parte, já pensam em vida adulta. Então, não só necessariamente, eu quero trabalhar com finanças. Mas eu quero trabalhar com alguma outra coisa, quero ser advogado, médico, mas eu quero investir porque eu sei que é importante para o meu futuro. E, inclusive, grande parte das pessoas não querem trabalhar diretamente com isso. A gente já teve uma conversa mais, não em números, mas informal. E grande parte das pessoas não tem interesse de trabalhar diretamente com isso, mas querem aprender porque sabem da sua importância para a vida como um todo. Professor, eu quero te perguntar justamente sobre isso, porque quando a gente fala em finanças e economia, a maioria das pessoas pensa em multiplicar dinheiro, vou botar 1, vou tirar 13, e daí a maioria das pessoas pensa também assim, porque nós fomos criados numa sociedade que a cultura é essa, assim, que a gente só consegue fazer dinheiro quem tem muito dinheiro e que para a grande maioria das pessoas o máximo que consegue é fazer a poupança, que é aquela reserva e que a gente sabe que perde para a inflação hoje, por exemplo, né? Então, assim, é legal ter esse primeiro passo de poupar, mas não necessariamente é um investir, né? Aprender a lidar com o dinheiro, aprender a lidar com as suas finanças pessoais, para grande parte dos profissionais, inclusive de sucesso, é um grande problema e desafio, porque temos um problema cultural, né? Exatamente, gerenciar o nosso próprio dinheiro é o nosso grande desafio. Por exemplo, eu ensino muito sobre isso, mas gerenciar o meu dinheiro também é um desafio. Então a gente também acaba se adequando e aprendendo nesse núcleo de inteligência financeira, porque nós começamos toda semana trazendo as novidades da economia que movimentaram aquela semana. Então, em que momento nós temos no dia a dia para ler as notícias que estão ocorrendo no jornal, que estão ocorrendo no mundo? Então ali no NIF, a gente o início da aula sempre começa trazendo as atualidades da semana em relação ao que está acontecendo no mundo, e a partir dali a gente pensa, se eu estou pensando em investir em CDB, CDI, ou pegar um perfil mais arrojado, que vai investir numa bolsa de valores, o que ele tem que prestar atenção, então, para não perder dinheiro, para realmente conseguir multiplicar o dinheiro, como você mesmo citou. Então, e claro, isso a gente está pensando lá no futuro, quando eles terão uma própria renda, terão dinheiro para investir. Mas o NIF também traz como eles conseguem gerir o dinheiro que eles têm hoje, ajudar na família a gerenciar, a organizar a vida familiar, como eles podem contribuir
dentro da gestão financeira da sua casa. Então, o NIF aborda desde a parte do que o pessoal lá do 9º ano consegue contribuir na sua casa, até aquele pessoal que está no 3º ano já com essa visão mais estratégica do que poderá fazer com o seu dinheiro assim que entrar no mercado de trabalho. Alguns já estão, inclusive, inseridos no mercado de trabalho e como eles podem começar a ter uma reserva onde eles podem alocar melhor os seus investimentos e também para não perder dinheiro. A gente fala do que é investimento e o que não é investimento, né? Porque a gente sabe que hoje em dia existe um merchandising muito grande de casas de apostas que o pessoal acha que é investimento, mas está muito longe disso. Então a gente traz a realidade de fato do que está acontecendo no mundo e traz as melhores opções, então, para que os alunos possam escolher em qual caminho eles querem seguir. Se eles vão seguir um perfil mais arrojado, que vão ser um investidor mais arriscado, que vão pegar e fazer um investimento em bolsa de valores, tendo um risco de perder, e claro, é um investimento que traz mais rentabilidade se for administrado de forma correta, ou se tem um perfil mais conservador, que vai deixar o seu dinheiro na poupança, que vai investir em CDB, em CDI, ou seja, aquelas rendas fixas que tem um retorno garantido, mas não é tão alto quanto uma renda de maior risco. Perfeito. Eu ia deixar para depois, mas já vou pegar o gancho aí dos tigrinhos da vida, então, para perguntar para vocês se vocês identificam que na faixa etária de vocês e dos mais novos, a questão das apostas e também a questão das criptomoedas, que não é simples, né? Não é a mesma classe de apostas, né? Das casas de apostas, mas que também para as novas gerações é algo muito pujante. Por exemplo, tem pessoal da minha idade que nem olha porque diz assim, não, isso não é para mim, é uma coisa que eu não vou entender e pronto. Mas para quem está no ensino médio é totalmente normal estar em contato com criptomoedas. O que vocês têm visto assim que vocês têm, o pessoal tem vindo com muita desinformação em relação a estas classes e que tem sido interessante trabalhar em conjunto com propriedade para o pessoal pelo menos ter clareza e se resolver se aventurar nessas águas, saber o que está acontecendo? Então, pensando antes um pouco das criptomoedas, vamos pensar aqui nas casas de aposta, como o senhor falou. Ela ainda não é tão forte, tipo, na nossa cidade ainda tem umas pessoas que a gente vê que jogam e tal, mas ela não é tão forte no nosso ciclo. Tá. Tão forte no nosso ciclo. Ela acaba sendo mais, tipo, um distrator, uma forma de fisgar aquela pessoa que ela quer uma esperança a mais na vida dela. Então, ainda não chega tão forte na gente, mas a gente já viu o caso, assim. Entendi. Para o nosso público entender o que tu tá dizendo, vamos ver se eu entendi, né? Muitas vezes as pessoas vão para as apostas como uma fuga emocional e às vezes com um apelo esperançoso, assim, em limite de conseguir. Exato. O que não se encaixa, por exemplo, para quem, como vocês e de repente os colegas, estão num círculo mais estável, vamos dizer assim. É isso? Isso. Tá, entendi. Por aí mesmo, por essa linha. Em relação às criptomoedas, eu não vi nenhum caso, assim, pelo menos no nosso núcleo, de gente jogando dinheiro onde não sabia e tal. Uhum. Mas a gente sempre alerta em relação a isso. Então, semana passada a gente trouxe uma estratégia lá nova. Nova não, mas pro pessoal é nova. Que é a estratégia de barbell. Ela foi criada pelo Nassim Taleb, enfim. O pessoal deve conhecer ou não, mas ele é um autor bem famoso. É uma estratégia o Cisne Negro, né? Isso mesmo, Cisne Negro. Uhum. O ponto dela é o seguinte. Ela diz o quê? A maior parte do teu dinheiro tem que estar num lugar seguro, que tu consiga resgatar rápido, que tá rendendo ok. Uhum. Uma parte mínima, assim, 15%, 20%, ela tem que estar em algo um pouco mais arriscado, mas um risco controlado. Que tu tem noção do que tu tá investindo. Não adianta eu pegar e colocar meu dinheiro em algo que eu não sei, mesmo que seja esses 20%. Tem que ser algo, um risco controlado, com alto potencial de ganho. Então fica tipo 80% seguro, 20% mais arriscado, mas com controle. Exatamente. E outra coisa que eu acho interessante da gente ressaltar é que, independente de que parte da população a gente está falando, as apostas são um problema muito forte no Brasil. Eu estava vendo uma estatística do IBGE, inclusive, que o brasileiro perde em média 300 milhões de reais por mês em aposta, o que chega próximo de 2 bilhões. Na verdade, passa de 2 bilhões por ano, chega próximo de 3 bi. E a gente vê o trabalho que a gente faz, não só no curto prazo, então a gente... Beleza, a pessoa que aposta talvez repense, mas no longo prazo a pessoa talvez nem comece a apostar, porque a gente trouxe desde o início argumentos e fatos e números comprovando do porquê que isso não funciona. Especialmente quando a gente fala de apostas que são
tigrinho, enfim, essas coisas que são realmente de qualquer forma. Inclusive, o nosso primeiro encontro de todos, que foi há 3 meses atrás, a primeira coisa que a gente falou foi o que é investimento. A gente ensinou as pessoas o que é o conceito de investimento. E também a gente mostrou para eles o que não é o conceito de investimento. E a gente fala sobre aposta. E é um assunto que é bem vigente, na verdade, sobre o lá no NIF. Semana passada a gente trouxe uma notícia sobre o fato do governo ter bloqueado dinheiro que iria para o Bolsa Família ser apostado. Então, é algo que cria debates lá dentro sobre apostas, e a gente sempre, claro, fala sobre cuidado com o teu próprio dinheiro. Então, por que tu não deveria fazer isso? Por que tu vai perder no longo prazo? Porque, querendo ou não, a casa sempre ganha, né? Então, a gente tenta, o máximo possível, desincentivar as pessoas de entrarem nesse momento errado e não só deixarem, beleza, não vou apostar, então vou deixar esse dinheiro parado. Não, tu vai pegar esse dinheiro e vai colocar em um lugar melhor, que esteja te rendendo, seja hiper seguro, como por exemplo um CDI, ou com mais risco. Aí isso tudo depende do perfil do investidor, que é outra coisa que a gente faz também. A gente, todos os alunos do NIF, sem exceção, já fizeram um formulário para eles saberem qual é o perfil deles de investidor. Então, se eu sou um cara mais arrojado, se eu sou um cara mais tranquilo, que eu não quero me arriscar muito, todo mundo sabe. Então, tu entende de fato qual que é o teu perfil e o que tu deve investir baseado nisso. Legal. Acho que foi importante a gente fazer esse parêntese sobre os jogos, porque realmente é um problema de saúde pública, saúde social, financeiro, é um problema grave que a gente tem no Brasil e que estamos perdendo a mão, né? Perdendo a mão, ainda vai piorar, os efeitos ainda vão vir. Mas, professor, eu queria te perguntar... Pode falar. Mas, enfim, eu só queria fazer um último aqui em relação a isso. Por favor. E é algo que não afeta só a pessoa que faz isso. Afeta a família da pessoa e a própria economia. Empregos são perdidos porque tem pesquisas agora falando sobre quanto dinheiro o varejo está perdendo por conta das apostas. Então é um mal não só para o indivíduo, mas também para a sociedade como um todo. Enfim, perfeito. Podemos passar a Não, voltar. perfeito, é isso daí mesmo. É importantíssimo a gente fazer essas ressalvas. Professor, queria que tu falar, o Amir falou sobre conhecer qual é o seu perfil de investidor. O Lourenço também falou sobre construção de carteira, né, percentuais. Nessa idade que eles estão, se por um lado tem uma margem para errar um pouco mais, porque tem tempo para buscar, né? Por outro lado, o poder dos juros compostos e tudo mais também vai trabalhar muito mais em relação ao futuro deles. Então, interessante começar a pensar nisso ainda cedo, né? E uma dica daí para quem tem essa idade, para que itens sobre isso que eu falei, o jovem tem que ficar atento. Muito bem, esse processo de conscientização também ocorre no NIF, por exemplo, um cartão de crédito, né, que tem uma taxa de juros altíssima quando não pagar o seu boleto em dia, ou seja, vai pagar o mínimo e vai parcelar o restante. Então, a taxa de juros do cartão de crédito que eles já utilizam hoje no dia a dia é o primeiro pontapé de como eles podem organizar a vida financeira para não começar a vida adulta já com uma pequena dívida. Então, ali a gente começa com o processo de conscientização. E, além disso, a gente aprofunda. Então, a gente fala um pouco sobre capital, empresas com capital aberto, falamos em oferta e demanda, o quanto cada mercadoria pode ter valorização ou desvalorização conforme a curvatura de oferta e demanda. Falamos também sobre outros investimentos de risco. Então, apresentamos já um balanço patrimonial de uma empresa, calculamos o DRE e como isso impacta também se aquela empresa ela é uma empresa passível de ser investida ou não. Então, a gente começa falando lá do que é palpável para eles, mas a gente já mira lá no futuro, sabendo como eles podem guardar o dinheiro deles, investir o dinheiro deles, até aí a gente também vai moldando nossas aulas conforme a demanda das dúvidas deles. Eles trazem dúvidas sobre consórcios, então a gente abre um parênteses, fala sobre consórcios também. Então, é um debate, é uma troca de ideias. A gente tenta fazer uma coisa mais dinâmica e participativa para que não seja uma coisa muito teórica e só nós falando lá na frente, né? Então, os alunos, eles são bem curiosos, então isso é uma característica do pessoal que está inscrito no NIF, e as nossas aulas, elas têm um planejamento inicial, mas elas acabam mudando um pouco a rota, porque os alunos, eles são, graças a Deus, bem participativos, e isso deixa bastante rica os nossos encontros também. Que legal. Eu queria ouvir de vocês falar um pouquinho de como é esse perfil de uma forma geral, assim, porque é natural do jovem ser mais ousado e mais arriscado. Isso é da natureza, né? Quando a gente é mais novo, a gente, né, arrisca mais. Quando a gente vai... Isso de forma geral. Conforme a gente vai ficando mais velho, criando família, a gente vai ficando mais conservador. Então, isso é da natureza. Né? Precisa, né? Tem menos margem para erro.
Então isso é da natureza. Mas não quer dizer, porque isso vai muito de pessoa para pessoa. E muitas vezes o melhor investimento que tem é aquele que tu conhece profundamente, não independente de qual seja, né? Como é que vocês têm percebido isso no grupo, nos colegas? O pessoal chega lá muito arrojado e daí quando começa a ter conhecimento vai baixando a bola. Como é que tem sido esse processo? Tem um pessoal assim que ele chega um pouco mais arrojado. Tem um outro pessoal que já chega assim mais conservador. Então, tipo, já vi gente tem lá... extremos. Exato. Tem alguns extremos, tem uns mais no meio, assim. Então, tipo assim, já chegou gente em mim falando, eu vou aplicar tanto nisso aqui por conta disso e tal. Então, as pessoas colocam em prática o que elas aprendem. Então, já vi gente investindo na minha frente que faz parte do NIF, enfim. Tem algo mais relevante? Contribuindo, por exemplo, quando eles trazem o perfil deles, eles pensam em deixar o dinheiro parado lá por mais tempo, ou seja, aquele investimento que não tem liquidez imediata. Nós adultos, nós precisamos ter contato com o nosso dinheiro. A gente pensa em investimentos com liquidez imediata, onde acontece algum BO, a gente precisa sacar nosso dinheiro que está lá parado para que a gente consiga resolver esse BO, né? Então, nós adultos pensamos mais naqueles investimentos com liquidez imediata. Os jovens, adolescentes, hoje eles moram com a família ainda, então eles não tem essa preocupação. Então, eles podem pensar em investimentos onde tem liquidez que não é imediata, que eles podem deixar o dinheiro parado lá por meio ano, por até um ano, que claro que daí esses formas de investimento têm uma rentabilidade maior, né? Pois é, como o Lourenço falou, é bem de extremos, mas o que a gente vê é que no longo prazo, quando as pessoas começam a participar do NIF, elas começam de fato a entender os ativos, a tendência é que elas fiquem mais moderadas em geral. Claro, cada pessoa é uma pessoa, mas especialmente as pessoas que são muito arrojadas, quando elas começam a entender... Porque é natural tu olhar 15% ao ano e tu pensar, cara, isso é pouco. Especialmente quando tu tem, tipo, R$1.000, porque são R$150 por ano. Mas quando tu entende, de fato, os juros compostos e como isso pode crescer no longo prazo, as pessoas tendem a ver com outros olhos. Inclusive, a gente gosta bastante de trazer exemplos. A gente falou sobre o Warren Buffett, sobre como ele começou a investir com 16 anos, foi o primeiro investimento dele. E é bem interessante porque a idade média do NIF são 16 anos. Então, é exatamente a idade que a gente está lidando. E ele não começou com muito. Ele começou com 115, 114 dólares. Então, foi de baixo. Foi de baixo. Exatamente. E no longo prazo, hoje ele é um dos homens mais ricos do mundo, o investidor mais bem-sucedido da história, porque ele trabalhou muito bem, primeiro, ativos privados. Então, claro, a gente fala também sobre ativos de empresas de capital privado e tal, de capital aberto, perdão, mas que tu não precisa colocar todo o teu dinheiro em Bitcoin, por exemplo, para tu ficar rico ano que vem. Talvez tu pode pegar teu dinheiro e começar a trabalhar, ou se tu já trabalha, pegar uma parte e tu colocar em algo um pouco mais tranquilo, para pensar no longo prazo. Por mais que a gente também fale, sim, sobre ativos de alto risco, a gente só fala sobre responsabilidade. Sim. Não tem nada que a gente vai falar, tirando apostas, não tem nada que a gente vai falar, não faça. Tudo tu tem que entender, de fato, o que funciona e como funciona. Então, eu vou investir em Bitcoin? Tudo bem, mas tu entende o que tu está investindo, quais são os teus riscos agregados, qual o momento que tu está investindo, se tu está comprando em uma alta, em uma baixa, qual é a tua aversão a risco, porque, cara, se tu é um cara extremamente moderado, extremamente... arrojado. Não, ao contrário, esqueci a palavra. Conservador, perdão. Se tu é um cara extremamente conservador e tu vai me falar que tu vai comprar Bitcoin, eu vou falar pra ti que vai cair 10% semana que vem, tu vai vender tudo, tu vai ter um prejuízo. E às vezes as pessoas não entendem o próprio perfil delas. Então, tipo assim, a pessoa acha que é arrojada, vou comprar muito Bitcoin aqui. Vê o preço do Bitcoin caindo 50% e entra em desespero, assim, entendeu? Então, às vezes a própria pessoa não tem um autoconhecimento muito forte e ela vai desenvolvendo isso. E investir é mergulhar no autoconhecimento justamente por isso, né? Porque tu vai aprender que estômago tu tem para que tipo de variação do teu ativo quando acontecer valendo. Não adianta tu ir pro simulador. No simulador, tu aceita tudo, mas quando é o teu dinheiro é diferente, né, professor? Aproveitando o gancho do simulador, os alunos fazem isso. Eles têm já o simulador, eles vão lá de uma semana para outra ver o quanto rendeu, os investimentos que eles fizeram dentro daquele simulador, para eles terem uma ideia já do que, claro, é uma amostra do que é o dinheiro do mercado, né? Mas para já entender em que tipo de investimento eles podem ter ganho naquela semana e quais eles podem não ter ganho. E aí a gente já associa isso com as movimentações que tiveram no mercado, com as notícias que a gente vai trazer toda quarta-feira. O simulador foi o primeiro passo. Aí, tipo assim, a gente apresentou isso aí pra eles, começaram a usar, foi bem legal. E aí o pessoal já começou a aplicar o dinheiro de verdade na corretora. Muito maneiro, muito maneiro. É legal, porque daí é um processo de aprendizado contínuo, né? E daí tu vai tu vai avançando. Interessante também entender os ciclos, né? Porque
todos novos, jovens, que não participaram de outros ciclos econômicos completos, né? E daí tu olhar para trás e estudar é importante para entender, porque se há poucos anos atrás falassem 15% ao ano, o pessoal ia vender a casa para fazer isso, né, professor? Exatamente. E daí o que pode parecer pouco hoje, em outro momento do ciclo, é muito, né? Então, entender esse processo é perfeito para entender tudo isso. Isso a gente fala também da movimentação do dinheiro no tempo, né? Ou como se desvalorizou em relação à moeda estrangeira. A gente fala da alta do ouro, que ela é constante. Então, a gente traz todas as informações. Toda semana a gente fala da alta do ouro. Toda semana tá ela é sempre notícia, né? E tá em alta histórica agora de novo. É sempre notícia nova. Pois é. A gente fala também sobre o contexto histórico, sobre o que aconteceu há 80 anos atrás, 100 anos atrás, e por que isso é importante para ti hoje. Porque tem uma frase bem famosa, que é: a economia não se repete, mas ela geralmente rima. Então, as coisas acontecem de forma similar. Então, a gente já falou sobre a crise do óleo, do petróleo. A gente já falou sobre 2008, exatamente. A gente sempre trata sobre questões históricas para as pessoas realmente entenderem. A gente trouxe pandemia, inclusive, para a gente mostrar, porque grande parte das pessoas, a idade média é 16 anos, pandemia é 2020, então tinham 11 anos, não tinham maturidade suficiente para ainda olhar o mercado e tu entender de fato o que aconteceu. Então, tu olhar com outros olhos. Ok, tudo isso aconteceu, caso aconteça algo, claro, não como a pandemia, mas outra situação, como o mercado pode reagir. Enfim, a gente sempre traz essa perspectiva histórica também. História econômica do Brasil também é muito importante, porque é um país muito volátil, as coisas mudam muito rápido, lei, Constituição, então a gente traz isso bastante. Porque tem uma frase bem famosa que circula na internet, que é: no Brasil até o passado é incerto. E é bom a gente lembrar do passado para ele ser um pouco mais certo para nós, para a gente conseguir tomar decisões um pouco mais qualificadas. Perfeito também, né, professor? Que assim, o legal de estudar investimento nesse nível que eles estão estudando é que a pessoa se obriga a acrescentar conhecimentos, né, de outras formas, e também monitorar outras coisas. Por exemplo, tem que acompanhar a política nacional, tem que acompanhar o dia a dia da legislação, tem que acompanhar o mapa mundial. Então, assim, o crescimento ele é mais amplo do que simplesmente falar de dinheiro, né? Exatamente, o dinheiro é a ponta do iceberg só, né? Tem muita coisa que move a economia até chegar a gente falar do dinheiro. Então, as notícias, elas sempre falam da movimentação do mundo na economia, tanto nacional quanto internacional. A gente fala um pouco do Trump, né? De como isso tem afetado também o nosso mercado interno. Então, a gente fala das empresas de capital aberto que podem ter sido impactadas com isso. Aí a gente lança para eles o desafio com essas notícias da semana, quais empresas podem ser impactadas. Então, a gente sempre tem essa troca com eles. A gente traz uma informação e a gente busca alguma coisa deles em troca para também eles assimilar e compartilhar, trazer dúvidas, apresentar, para que vire de fato um bate-papo como a gente está fazendo hoje. Legal. E o entendimento do grupo de estudantes, assim, de que saber de finanças é algo para potencializar a força de trabalho que ele vai ter lá, ou para não desperdiçar a força de trabalho, é algo vivo? Ou tem muita gente que pensa assim, não, vou entrar nisso que é para fazer multiplicar dinheiro, tipo ficar rico? Então, a gente imagina que algumas pessoas devem ter entrado dessa forma, imaginando, vou entrar lá, vou ficar milionário. Mas, honestamente, a gente ficou até bem chocado que as pessoas estão bem maduras. Elas estão, de fato, entendendo. Muito maduras. Elas estão entendendo sobre o longo prazo, estão entendendo sobre o processo e estão criando hábito, que é a parte mais importante. Porque se tu não cria um hábito, tu só vai investir em momentos esporádicos quando tu tá com um pouco de dinheiro a mais e possivelmente tu vai colocar em qualquer coisa porque tu quer ficar rico rápido. E com isso as pessoas estão, de fato, criando hábitos de investir. Me sobrou um dinheiro aqui, me sobrou um dinheiro quando semana passada eu coloquei, agora sobrou de novo, semana que vem vai sobrar também, eu vou sempre estar investindo. E isso é muito legal, porque a gente vê que as pessoas estão realmente criando uma maturidade bem até mais que a gente imaginava inicialmente. A gente preza muito pela prática da coisa. Então, tipo assim, não adianta a pessoa ouvir muito teoria, aprender muito e ficar obesa mentalmente, não fazer de fato a coisa. O pessoal chama isso muito de obesidade mental. Tu aprende muito algo, mas não aplica. Não, aqui a gente quer que o pessoal aplique e o pessoal realmente está aplicando e com maturidade, como o Amir falou. E o pessoal já está naquela fase assim, dizer, vamos fazer alguma coisa, assim, mas isso que a gente vai gastar dá tantos ativos do ticker tal, podia fazer não sei o quê. Já conserva o tempo inteiro em ticker. Já começa a mensurar, podia estar investindo esse dinheiro. Isso dava um fundo imobiliário, isso dava isso. Já está nessa fase?
Sim, o pessoal já fala sobre guardar dinheiro, não vou fazer X para investir porque eu acho que no longo prazo é mais legal. E eu acho que uma das partes mais legais que a gente vê é ver as pessoas, de fato, criando uma comunidade, falando sobre as coisas que estão acontecendo, sem que a gente tenha que... Por exemplo, saiu uma notícia. Esses tempos saiu uma notícia, inclusive, que a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem o grupo fechado para coisas importantes, e o grupo de membros, que é um bate-papo mesmo. Esses tempos saiu uma notícia e mandaram no grupo de membros antes da gente saber. Então a gente foi avisado por eles, porque as pessoas estão de fato criando interesse e estão seguindo isso fora do NIF também. Isso é a parte mais legal. Acompanhando. Exatamente. Tudo. E o pessoal, assim, de interesses diversos de vocação profissional, vocês têm notado isso, assim? Ou tem uma predisposição maior para quem vai, assim, para a área das finanças? Que é natural também, né? É realmente algo muito diversificado. As pessoas, elas vão para aprender a como mexer com o dinheiro que elas vão ganhar. Talvez vá ter um que não tenha uma noção do que quer fazer, ou muitos, talvez, porque são jovens, enfim, as coisas vão mudando rápido. Inclusive, para nós aqui, isso se aplica. As coisas vão mudando rápido. Então, daqui a pouco a pessoa viu uma oportunidade e ela gosta muito e talvez seja isso. Mas, a princípio, bem diversificado. Pois é, o pessoal já falou que quer ser médico, advogado, empreendedor. Honestamente, eu não ouvi, eu pelo menos não ouvi nenhuma vez alguém falando que quer ser investidor. Então é até bom isso, porque significa que são pessoas que vão estar em qualquer trabalho e estarão exercendo o investimento. Mas tem uns que a gente vai cozinhar para financeiro ainda. Para trabalhar o dinheiro de vocês, que são muito bons, né? Legal. Professor, parabéns pela iniciativa e parabéns para o diretor Áureo por ter aceitado esse desafio, essa ideia da turma. Parabéns a vocês, pô, muito bacana, muito legal mesmo. Obrigado. Que vocês vão terminar o terceirão agora, como é que fica o núcleo? Como é que vocês vão... Vocês seguem no núcleo? Vão ficar como consultor externo? Como é que vai ser isso? Então, ótima pergunta. A gente não sabe ainda. A gente sabe, a gente já tem uma teoria, não, uma estratégia sobre o que a gente imagina fazer. Quando o Amir chegou com, a gente precisa aplicar isso aqui na escola, de alguma forma a gente tem que fazer isso, a gente pegou, sentou junto, isso antes da gente conseguir conversar e tal com a diretoria, porque a gente já queria chegar com um projeto redondinho. Claro. Aí, ok, vamos ver como é que isso vai funcionar. E a gente deixou bem planejado. Então, assim, a gente sabe que a gente se forma esse ano, mas ano que vem a gente pretende continuar ainda por um tempo, até que a coisa consiga andar com as próprias pernas. Legal. Então, o Amir vai falar um pouco mais sobre, pra não roubar a fala dele. Então, a ideia é a gente, como a gente falou, a gente está encontrando bastante talentos lá dentro, então muitas pessoas muito interessadas, mas tem algumas pessoas em específico que de fato estão o tempo inteiro falando sobre isso e a gente vê uma grande evolução. Inclusive tem eu te falei que eu tive essa ideia na UBCOM, lá em São Paulo. A primeira fase do UBCOM aconteceu uma semana atrás e um aluno já passou para a segunda fase, que era um aluno que não tinha muito interesse antes e em resultado do NIF ele conseguiu conhecimento e conseguiu e teve muito interesse, estudou bastante e conseguiu passar a segunda fase, talvez passe para a terceira, que é lá em São Paulo. E a nossa ideia é, quando der o tempo onde a gente vai não abandonar completamente, mas se distanciar um pouco, trazer outros alunos também para serem as pessoas que estão gerenciando junto com como a gente faz, juntamente ao professor Elson. Isso aí, eles já estão criando pupilos ali, já que vão continuar com esse trabalho no próximo ano, né? Porque é um trabalho que está dando muito certo, então a ideia é continuar nos próximos anos, sim. A gente tomando a frente, claro, pode ser que tome uma outra ideia, já que nós teremos esses prodígios ali junto com nós, mas eles construíram uma coisa bacana, então também agradeço ao Colégio La Salle por dar essa abertura, né? Porque o Colégio La Salle está sendo pioneiro em criar um núcleo de inteligência financeira no contraturno, então está sendo bem bacana essa experiência e com certeza a gente pretende levar nos próximos anos, porque a adesão foi muito grande, então é bem significativo o pessoal do primeiro e do segundo ano que vai se manter no NIF no ano que vem. Que legal. É o nosso objetivo também. Transformar o La Salle numa potência de finanças era algo que a gente pensava enquanto estava concepcionando isso. Legal. Parabéns, professor. Obrigado pela visita e voltem aí outras vezes para a gente conversar sobre esse e outros assuntos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade e com certeza adoraríamos estar aqui de volta. Ótima conversa, né? Ótima. Maravilha. Então, olha só, compartilha esse link com quem tu acha que tem que saber mais sobre esse assunto, ficar sabendo se é daqui a pouco estudante lá do colégio e não conhece ainda o NIF para poder se inscrever lá e participar. O Canoas Podcast é o podcast da FlexCorp, Águas Itati, Zetec Soluções em TI. Te inscreve, bate no sininho e compartilha. Até a próxima. Tchau.